O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. E isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos mortos. Palavra da salvação. O Evangelho que acabamos de ouvir traz uma imagem da vida familiar, da vida em torno à mesa. Convidados que estão mais próximos, convidados que estão no final, a festa de casamento, são ditos da sabedoria de Jesus, que Ele traz o ensinamento para nós. O ensinamento daqueles que querem, que aspiram o primeiro lugar, que desejam o primeiro lugar. E a orientação que não procure o primeiro lugar. Quando der um banquete, não convides parentes, amigos, convide aqueles que não podem te recompensar. Pobres, cegos, pessoas incapacitadas, e você será abençoado, porque a tua recompensa vai ser na ressurreição. Veja o contexto que Jesus coloca a consciência dos seus ouvintes. Aquele momento, ele aproveita para dar dois ensinamentos fundamentais. Primeiro, não fique atrás do primeiro posto. Segundo, quando convidar, não convide quem pode te recompensar. Tente promover aqueles que não te recompensam, porque Deus é quem vai te abençoar.
e a recompensa final vai ser na glória eterna. Queridos irmãos e irmãs, 22º domingo do tempo comum nos vai ensinar, nesse contexto de mesa, de festa, de convidados, de lugar, ensinar sobre a verdadeira humildade. Gosto sempre de lembrar que a palavra humildade vem de humus. Humus é a terra fecunda. A terra fecunda é só ela que brota a semente. Está fora do nosso contexto litúrgico, mas lembrem muito bem a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e procura terrenos fecundos. E é a humildade, a mãe das virtudes, que faz com que a semente da graça cresça entre nós. Então, vamos verificar um pouquinho a questão da humildade. Quando convidar alguém, quando receber um presente, quando for elogiado, atenção, porque pode acontecer que a gente tenha uma espécie de falsa humildade e falsa caridade. Como assim, padre? Sabe aquele negócio de barganhar? Alguém te dá um presente e você sente na dívida que você também tem que dar um presente para a pessoa? Ou faz um favor para alguém esperando algo em troca? Humildade e outra virtude, a gratuidade sincera, não a gratuidade fingida, de barganha. Por quê? Porque essa espécie de atitude vai fazer com que o outro perceba que não há gratuidade, mas há utilitarismo, funcionalidade. Agradar pessoas, ficar bajulando, elogiando. Os italianos dizem coccolar, igual a galinha que recolhe os pintinhos, fica ali coccolando, acariciando o ego. Mas na verdade, em vista de algo em troca lá na frente. E essa falsa humildade e essa generosidade fingida gera o fim das relações. As relações sinceras, elas são sinceras. As relações verdadeiras são verdadeiras. E ninguém precisa ficar, desculpa a expressão, eu não vou completar, só vou começar, para vocês sabem o que eu vou dizer. Não precisa ficar puxando 3 pontinhos de ninguém. Ok? Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Não? Liberdade. Liberdade das relações. Autenticidade. Não criar expectativa de ficar agradando os outros. Ou ficar buscando o primeiro lugar, ou fingidamente no último lugar, esperando que alguém te puxe para frente. Eu vou sentar aqui bem no cantinho, vou ficar escondidinho, porque alguém vai me ver e vai me chamar para frente. E aí ninguém te vê e ninguém te chama e sai rancoroso, amargurado. Ninguém me viu, ninguém me reconheceu, ninguém me elogiou. Ninguém prestou atenção em mim. Trate de trabalhar o próprio ego para não precisar ficar buscando reconhecimento, elogios. Ou assim, por exemplo, poxa, como você é uma pessoa tão boa. Você fala, não, que nada. Deixa isso para lá. E lá no fundo está assim, ufa, alguém me reconheceu, alguém me elogiou. Queridos irmãos e irmãs, para não ir muito longe na conversa, é o seguinte: o que sustenta a humildade
Preste muita atenção nisso. Para a vida, o que sustenta a verdadeira humildade e as relações verdadeiras e transparentes é o reconhecimento de ser verdadeiramente amado, de se sentir verdadeiramente valorizado e também se valorizar. Não ficar se pendurando em ninguém. A palavra dependência vem de pendere, ficar pendurado no elogio dos outros, pendurado no que os outros vão falar sobre você. Quem tem essa tendência pode ter certeza que sempre vai estar aí numa falsa humildade. E isso gasta uma energia imensa, gera uma angústia sem fim, gera uma ansiedade desnecessária. Então, amados irmãos e irmãs, vejamos bem. O Senhor se declara totalmente amoroso para com a gente. E às vezes nós temos a incerteza de ser amados. E precisamos constantemente estar aí, buscando elogio, buscando reconhecimento. E aí nós vamos lá para a primeira leitura. Se você quer ser um grande na história, quer ser um grande homem na história, seja humilde. Por quê? Quanto maior você é, mais humilde você se torna. Muitos são os homens orgulhosos e altivos, mas Deus revela seus segredos aos mansos, aos pequenos. O coração sábio medita as palavras de Deus. A humildade autêntica é reconhecer a própria fragilidade, a própria limitação. Ainda que você tenha capacidade, tenha talentos, mas reconhece também que tem um calcanhar de Aquiles. Reconhece que tem teu ponto fraco. Isso é importante. Quer ser grande? Seja humilde. Os humildes serão grandes diante de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos. O Antigo Testamento gosta muito da expressão os pobres de Deus. Um termo não traduzido chamado Anauim. Anauim é o pobre de Deus, o peregrino buscador de Deus. E que tem uma profunda liberdade na alma. Que o foco da sua vida é Deus. E que não fica atrás de plumas, não fica atrás de holofotes. A liberdade, isso dá uma liberdade profunda. A origem de todo pecado é a soberba, a presunção. Pessoa soberba quer estar acima dos outros. O humilde não precisa estar acima dos outros. Não precisa se vangloriar. Porque o Senhor prepara um lugar para o pobre, como o Salmo nós tão belamente ouvimos quando foi cantado. Deus é o Pai dos pobres, dos órfãos defensor, da viúva defensor. O Senhor defende os humildes, está do lado dos fracos. Um potente, soberbo, arrogante, para que ele precisa de Deus, francamente? Já tem tudo, já sabe tudo, tem todas as respostas. Agora, se você está na vida como um homem que não tem todas as respostas, que não tem todas as soluções, que não alcançou todas as graças, aí você está diante de Deus. Aí os teus olhos voltam para Deus. Se você é um pai de família, uma mãe de família, que não tem todas as soluções, feliz és tu, porque você dá oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Agora, o dia que tudo estiver resolvido na sua vida, você sentar na sombra e dizer agora, eu não preciso de mais nada, nem de Deus. Aí chegou o teu fim. Somos, irmãos e irmãs, marcados por inúmeras limitações. Somos marcados por inúmeras perguntas sem respostas. Somos marcados por muitas situações dentro dos nossos lares, do matrimônio, da vida entre pai e filho, de questões de saúde, de questões de sentimentos mal resolvidos, de memórias feridas. E que é isso que nos leva a nos aproximar de Deus.
as nossas fragilidades, as nossas não soluções. A humildade de dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas. Eu preciso de Ti. O pobre de Deus. O pobre de Deus. Finalmente, queridos irmãos, é o pobre que se aproxima de Cristo, como diz a carta aos Hebreus. Jesus Cristo, aquele que é o mediador de todas as graças. É o pobre, é o humilde. Pobre, quando eu digo, gente, eu não estou falando de questões de capital, não estou falando de uma questão da alma. É que olha para o Cristo e diz: Senhor, eu quero me aproximar do Monte Santo da Tua graça. Eu sou incapaz. Eu faço parte do grupo daqueles insuficientes. Eu não tenho competência para tudo. Eu dependo de Ti. E aí, queridos irmãos e irmãs, se estabelece uma verdadeira relação de humildade. Humildade não enquanto submissão, cabeça baixa, aceitar tudo que os outros dizem. Não. A verdadeira humildade, como Maria, terra fecunda, que deu lugar para o Verbo de Deus. Exemplo supremo de humildade é a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, a terra que acolheu a semente do Verbo. Nos inspiremos em Maria, nos inspiremos nos grandes homens e mulheres da história para levar e ser testemunha a partir da palavra, a partir do sacramento, da fraternidade, da consciência da vocação e da missão, o senso de humildade nesse mundo. Não precisa, em primeiro lugar, não precisa ficar bajulando ninguém. Volte o seu coração para isso. Minha última palavra de gratidão a todos e todas que exercem o ministério de catequista do Santuário da Misericórdia. Mas eu estendo essa gratidão e esse parabéns a todo pai e mãe que exerce o serviço de catequese, pelo testemunho, pela palavra, pela oração. Toda vez que você orar com seu filho, seu sobrinho neto, toda vez que você dizer de Deus, falar de Deus, você está sendo um catequista. Muito obrigado por ser esse catequista. E você, assim seja.